Vamos tranquilizando os nossos corações, vendo a imagem do nosso Mestre Jesus, com toda aquela luz que nos penetra, nos dá paz, tranquilidade, que nos remete aos seus ensinamentos. Os ensinamentos de caridade, de paz, de amor ao próximo. Que é a missão que todos nós trazemos dentro de nós, quando voltamos ao plano terrestre, cumprindo as tarefas que nos são cabidas. Mestre amigo, que bom termos você ao nosso lado, nos orientando, nos intuindo, perdoando os nossos erros estes que são pertinentes à nossa tentativa, o nosso caminho do aperfeiçoamento, seguindo os ensinamentos que nos deixastes. Que possamos todo dia contar contigo, em nossa casa, nossa família, no nosso emprego, enfim, em todos os momentos. Que possamos ter um amigo Jesus como guia, nos ensinando dentro da nossa doutrina o que mais couber para o nosso aperfeiçoamento, para a vida eterna que nos espera. Mestre amigo, obrigado por essa oportunidade e fique conosco mais uma vez. Que assim seja. Bom, primeiramente, agradecemos a oportunidade de tratarmos numa manhã fraterna como hoje, nessa reunião, nessa organização de pessoas carentes da mensagem evangélica. Todos nós necessitamos de uma maneira especial dos ensinamentos do Mestre Jesus e possamos nos considerar privilegiados por partilharmos de uma filosofia tão bendita que é a doutrina dos espíritos, o espiritismo kardecista, devidamente organizado por Allan Kardec, em todas as suas obras e todos os esclarecimentos alicerçados numa tríplice orientação filosófica, religiosa e científica, dando a nós a tranquilidade de interpretarmos todas as orientações sob uma ótica de encarar a razão frente a frente. Não estamos mais vitimados aos dogmas, não estamos mais necessitados de crermos em alguma coisa que não tenha um embasamento minimamente filosófico, minimamente religioso, e ainda que vem dar toda a força e a toda a colaboração o amparo científico. E aí mostra para nós uma realidade completamente diferente de muitos outros religiosos. Nós fazemos parte, nessa nação tão abençoada que é o Brasil, e vale trazer um esclarecimento, onde foi suplantado a árvore do Evangelho, que germinava e que se desenvolvia pelos arredores de Jerusalém, na Europa, e lá no Ocidente, e ela fora suplantada para o Brasil, e transformou o Brasil, o coração do mundo, e a pátria do Evangelho. Obstante dos olhares e dos conceitos religiosos, o Brasil é classificado o celeiro do mundo, pelas suas qualidades, pelo seu imenso território, pela terra fértil, pelo povo amorável. O Brasil tem uma missão para com relação ao mundo. E nós, seus habitantes brasileiros, cristãos acima de tudo, temos ainda uma responsabilidade maior, onde devemos empunhar uma charrua evangélica
e mostrar em nossos atos, em nossas ações, em nosso compromisso para com a relação social, uma condição de muito amor, que foi o mandamento maior ensinado por Jesus. Jesus nos legou um ensinamento áureo, máximo, supremo, que é a lei do amor. Eu gosto de, em todas as palestras, relembrar que quando Jesus pronunciou a palavra amor, ele fez estremecer a terra e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. Porque nunca antes na história, desde outros filósofos, outros profetas, outros que anunciavam as belezas do reino, que nos aproximavam de Deus, criatura para com o Criador, tiveram a capacidade de exemplificar e de trazer a essência da palavra amor, nos atos, nos compromissos, na sua beleza, que essa ação e esses atos e atitudes que são relacionadas ao amor nos fazem refletir com relação à vida. Lá pelas décadas de 1900, junto com o movimento espírita kardecista, nascia uma visão especial e um desejo de se matar Deus, porque percebiam nas falhas, percebiam-se nas condições lastimáveis que as religiões às vezes apresentavam, condenando pessoas, tratando de maneira violenta a relação social e humana, impondo, de certa forma, algumas situações que não traziam uma condizência com as realidades relacionadas a um processo religioso. E aí se fazia presente muito o pensamento do materialismo. E aí doutrinas filosóficas, psicológicas, começavam a perceber que o homem deveria ser o responsável absoluto pela sua felicidade e devia buscar nos bens materiais tudo isso. Mas num curto espaço de tempo começou a haver um vazio existencial, até estudado pela psicologia, estudado por Jung, estudado pelos grandes nomes da psicologia, psicologia transpessoal e as outras tantas escolas filosóficas. E a gente acaba trazendo um exemplo muito simplificado para que as pessoas possam compreender que a vida não é só a nossa simples existência. Quando nós tratamos a evangelização infantil e a gente pega aqueles bichinhos da época de calor que ficam procurando a luz, a gente chama eles de siribi, e eles, depois que perdem as suas asas, viram aquele cupim, né, que acabam comendo as madeiras da nossa casa, às vezes realizando alguns prejuízos. Parece que a vida humana se reduziu a isso. Ele faz um nascimento, ele surge do nada, porque esses bichinhos aparecem do nada, vão na luz e aqui, logo num espaço curto de tempo, eles caem e morrem. E assim seria a nossa vida, sem ter uma visão mais ampla, de entender a eternidade da alma, entendendo as nossas reencarnações pretéritas e futuras. Então existe uma necessidade de um equilíbrio entre as coisas materiais e as coisas espirituais. E esse equilíbrio exige de nós uma preparação. E essa preparação é o tema que nós estaremos vinculando para o estudo e reflexão do dia de hoje. E ele consta na obra psicografada pelas mãos dadivosas de Francisco Cândido Xavier, Pão Nosso. Uma obra e uma coleção denominada Fonte Viva, que constam 5 obras. A primeira delas, Caminho, Verdade e Vida. Depois, o Pão Nosso, que é a obra que nós estudaremos um dos seus capítulos, uma das suas lições. Depois, Vinha de Luz. Depois, Fonte Viva. E depois, Palavras da Vida Eterna. E quem auxiliou todo o processo de elaboração dessas obras foi Emmanuel, que era o mentor individual de Francisco Cândido Xavier. E aí a gente pergunta, qual é a finalidade dessa obra? O que Emmanuel quis nos proporcionar? Além das suas
questões de tratados poéticos que cada livro desse mostra. E uma leitura, às vezes, aparentemente muito complexa, difícil leitura, ou de difícil compreensão, mas se nós prestarmos um pouquinho mais de atenção, seguindo a máxima do amai-vos e instruí-vos, proposta por Kardec, o primeiro mandamento da lei, amarmos uns aos outros, esse é de uma condição inegociável. Mas o instruí-vos vai da posição e do interesse pessoal de cada um. Amar é um imperativo da lei. Existe uma obrigatoriedade nisso para que a gente tenha uma vida mais dilatada na Terra e uma vida mais feliz, superando as condições do materialismo e do egoísmo. Que justamente, se nós não atentarmos a essas relações de amor, de respeito, de empatia para com o próximo, independente da religiosidade, nós temos uma vida um pouco mais conturbada, nós temos uma vida um pouco mais infeliz, nós temos aquelas questões que ficam inexplicáveis nas relações sociais. Isso em todos os aspectos. No primeiro núcleo social em que somos inseridos, que é a nossa família, depois no ambiente social, um clube, uma casa espírita, um núcleo religioso, depois uma sociedade, um condomínio a qual fazemos parte, depois o nosso trabalho, depois em algumas agremiações em onde nós nos organizamos, e todas elas devem ser permeadas pelo amor. Porque quando a gente começa a ter problemas nas relações, o que a gente acaba? Nos frustrando, nos decepcionando, nos irritando, né? E o convívio fica muito mais difícil. Mas para que a gente busque energia, força, coragem e disposição para o enfrentamento social, que cá entre nós não é simples, porque as pessoas às vezes falam para a gente, não, você tem que amar ao próximo, né? E a coisa vai se complicando, né? Amar os nossos familiares, às vezes é que a gente não tem muita alternativa, né? Porque são laços consanguíneos que estreitam ainda mais essa relação e pela sabedoria divina nós fomos colocados naquele ambiente para a evolução conjunta de todos que estão ali, fazendo parte daquele núcleo. Mas quando a gente está num círculo de amizade e qualquer dissensão, briga, rusga ou antipatia, o que a gente faz? A gente se afasta. E esse afastamento, o que nos provoca? Um atraso no processo de evolução. Porque a gente negligencia ou aborta a missão. Porque nós deveríamos insistir um pouco mais, nós deveríamos estar um pouco mais propostos a buscar a relação de um melhor relacionamento, exercendo o perdão, exercendo a tolerância, exercendo a indulgência. Isso é exigido de nós. Todas essas questões parece que envolvem o outro, mas nós, fazendo todos esses exercícios e cometendo essas práticas, quem vai obter a felicidade não vai ser o outro, vai ser nós mesmos. Quando a gente vê a prática do perdão sendo negligenciada ou não praticada, é o que a gente sempre comenta, né? Eu e a Gabi, a gente tem um exemplo muito claro, parece que nós estamos segurando assim correntes, cordas, assim muito difíceis num cabo de guerra e que aquilo fere as nossas mãos, aquilo exaure as nossas energias e forças e chega uma hora que a gente precisa soltar. Né? Chico usa sempre uma expressão que nós estamos segurando uma brasa quente em nossas mãos, achando que nós estaremos queimando o outro. Né? Ou uma situação de que nós tomamos o veneno achando que vamos matar o outro. O mal, a condição prejudicial é sempre para aquele que negligencia ou que não comete ou que não tenha como prática essas questões. E a proposta de Emmanuel para essa lição do dia de hoje vem falar da preparação. E em todos os 180 capítulos desta obra e dessa coleção Fonte Viva, a gente começa a perceber que Emmanuel traz uma passagem do novo Evangelho e uma explicação logo na sequência. E aí, quando nós falávamos no início da nossa conversa fraterna, nós falamos que o Brasil hoje é um país cristão de maior número de praticantes. Mas qual a característica desses cristãos, na opinião de todos? Seja os cristãos do Novo Testamento
ou muito mais os cristãos do Antigo Testamento? Alguém já parou para analisar isso? Pode falar um de cada vez, hoje a plenária é grande, a gente se organiza para entender. Eu vou ajudar. Nós temos um volume muito grande dos cristãos do Antigo Testamento, onde eles apresentam aquele Deus ainda vingativo. Ele vai me honrar, ele vai derrubar o inimigo, ele vai aniquilar. E esse não é o Deus, ou esse não é o exemplo que Jesus nos trouxe, que é totalmente permeado pelas relações de amor. O que exige de nós é uma postura do Novo Testamento, onde mostra, em características feitas e exemplificadas pelos evangelistas, numa amplitude de entendimento da relação humana e que nos faz uma reflexão para tratarmos a amorosidade, o respeito e as melhores relações humanas para a evolução dos seres e a evolução dos mundos. Nós estamos num mundo de transformação, não mais somente provas e expiações, adentrando nos primeiros degraus das características regeneradoras, onde não mais é necessário nós só provarmos e expiarmos. Existe uma diferença entre a prova e a expiação. A prova é que no momento da erraticidade, quando nós estamos na condição de espíritos, nós desejamos o processo reencarnatório, porque a consciência do espírito ela é muito maior do que quando ela é cativa no corpo. Porque quando o espírito é cativo no corpo, ele é alma. Então, quando nós somos alma, a nossa consciência vai sendo maquinada, organizada pelo nosso cérebro. E aí nós recebemos as intuições, nós recebemos as orientações oriundas dos espíritos, muito mais do que nós imaginamos. Assim diz o Livro dos Espíritos. Se os espíritos influenciam em nossas vidas, muito mais do que nós imaginamos. Assim é a resposta dos espíritos. Mas quando nós somos espíritos, a amplitude de entendimento das coisas se agigantam. E aí a gente deseja o quê? Não, eu quero voltar. E aí você quer voltar como? Não, eu quero enfrentar a pobreza, eu vou vir com uma dificuldade motora, intelectual, física. E aí a gente pede tudo. E aí os nossos mentores ali já começam a falar, calma, não precisa pagar tudo de uma vez. Existe uma eternidade, nós temos um tempo. E aí a gente faz um contrato. Né? Olha, quando eu volto na encarnação, quero vir naquela família, quero ter aquele esposo, quero ter aquela nora, aquela sogra, aquele genro, aquele cunhado. A gente pede tudo aquilo. Né? Porque a chance da gente reparar todos os nossos enganos, todas as nossas faltas do processo evolutivo. Só que aí nos contratos, como todos, nós temos as letras graúdas e as letras miúdas. As letras miúdas são os processos expiatórios. Aquela onde a gente não lê com detalhe, a gente não faz a interpretação devida. Então, desejando ou não, a gente vai expiar. Então, as provas a gente foi ali conivente. Né? Assinamos com toda a responsabilidade. E a expiação, as letras miúdas, a gente negligenciou um pouco a leitura e o compromisso. Então, independente da nossa vontade, a gente vai passar. E aí, voltando ao entendimento que Emmanuel quer nos colocar, ele nos apresenta o Evangelho para que a gente enfrente todas essas provas, enfrente todas essas expiações de uma maneira muito mais condicionada, muito mais preparados. A gente enfrenta ali os exercícios físicos na academia e tudo mais, os primeiros dias são muito difíceis. Na verdade, 2 dias depois, né, onde vem aquela dor muscular, o ácido lático se faz presente, tem um estiramento do músculo, né? Então depois até que a gente vai se acomodando, as coisas vão melhorando na condição dos exercícios. E o instruí-vos, proposto para a análise do Evangelho, vai na mesma linha. No começo é difícil, dá preguiça, dorme no meio do livro, no meio da lição, mas depois a gente vai percebendo que aquilo é um manancial, né, de combustível, de informações que vão nos fortalecer para o enfrentamento da vida. E aí ele diz, logo no prefácio dessa lição, uma condição muito importante que dizia o Senhor. Aí ele traz uma epístola de Paulo. Vamos só fazer um parênteses. O que é uma epístola? É uma normativa, é uma carta que é enviada a um povo específico para que a gente, na leitura daquilo, firme os nossos compromissos, dê peso, dê alinhamento no nosso projeto estratégico.
Quando no início da minha vida profissional, eu trabalhava no maior banco privado do país e nós tínhamos uma sala que havia várias pastas de cores diferentes e eram as circulares. E o meu trabalho inicial era receber todas aquelas inovações, todos aqueles auxílios, todas aquelas alterações das circulares e organizar pasta a pasta. Aí eu falava, nossa, mas que trabalho mecanizado, né? Quase que um escravo aqui, né? Então, cada dia que eu chegava tinha uma pilha maior. Mas olha que oportunidade eu tinha, que para eu organizar aquelas pastas, eu tinha que ler o enunciado, eu tinha que olhar a cor, eu tinha que olhar o fundamento. Então aquilo vinha me preparando para eu ser um excelente colaborador. Eu não li aquilo no início por vontade própria, eu lia por obrigação, mas aquilo me prepararia para o futuro, quando eu exercia uma excelente carreira dentro daquela entidade, porque eu tinha conhecimento de todas as normas técnicas que aquela circular me proporcionava. Como hoje tudo é eletrônico, é atualizado, se eu não tenho interesse de ir lá e ler, como que eu vou ter acesso? Então precisa ter da nossa parte o interesse, a disposição, a vontade de ir lá e beber dessa água, dessa fonte viva. E aí, nessa epístola que foi encaminhada aos Hebreus, ele mostra Paulo a seguinte informação. Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento, e no seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão pelo povo. Hebreus 8 e 10. Fácil de lembrar, depois a gente vai fazer uma leitura em casa como lição de casa, né? Isso é importante. Mas olha que primeira fase importante. Porei as minhas leis no seu entendimento. A proposta do Evangelho de Jesus e todas as Escrituras era para que tivesse todos os acessos ao material para leitura, para seguimento, para procedimento, para entendimento, mas o entendimento só viria a hora que isso estivesse escrito, não no papel, não nos pergaminhos, mas sim no coração. Aí a gente lembra de um célebre diálogo entre Haná, um doutor da lei, e Jesus, quando iniciava o seu ministério itinerante, às portas de Jerusalém. O que ocorreu nessa relação? Jesus, obviamente, tinha um magnetismo incrível. E todas as pessoas que se aproximavam de Jesus sentiam essa energia. E é dito pelos historiadores que, além dessa energia, desse astral, dessa coisa boa que Jesus emanava, Jesus era lindo. Jesus tinha semblante, altura, estatura, porte de um homem como se fosse um príncipe da época. Mas vestia-se modestamente, portava-se educadamente. Todas as vezes que se apresentava publicamente, fazia com doçura, com forma amorosa, respeitosa para qualquer tipo de pessoa. Jesus andava com os perdidos da época, com aqueles que tinham as suas vidas desenganadas. Por isso da expressão que ele não veio para os sãos, e sim para os doentes, aqueles que eram necessitados dessa atenção e desse amor. E Haná, quando percebera aquele jovem às portas de Jerusalém, vem fazer uma pergunta. Humberto de Campos nos comenta: o que fazes aqui, Galileu? Foi a primeira pergunta. E nós, olhando essa expressão, pensamos que é uma coisa simples. Mas, na verdade, já era um sentido claro de xenofobia, como nos dias atuais. Como muitas vezes, alguns aqui do Sul e Sudeste se relacionam ou se colocam em relação ao povo nordestino ou ao povo do Norte. Aquele pernambucano, aquele baiano, aquele, como num sentido de preconceito. E Jesus fora vítima. E na hora, em vez dele se sentir molestado ou atacado para aquilo, ele abre um sorriso para Haná. E todas as tentativas de Haná de ofendê-lo não eram suficientes. E aí ele pergunta: eu vim aqui
A resposta, na verdade, de Jesus para a pergunta de Haná: eu vim aqui implantar o reino de Deus. E aí, Haná pergunta: mas quem é que te apoia? Aonde estão os seus exércitos? De que maneira você vai fazer isso? E Jesus, naquelas suas vestimentas simples, né, um nobre peregrino, simples de todas as formas de relação e de tudo, e aí ele fala que ele não viera implantar o reino de Deus de uma forma edificada aos olhos de todo mundo. Ele viera implantar o reino de Deus no coração dos homens. E ele fazia isso às portas do Templo de Salomão, aonde era um dos templos religiosos mais imponentes e mais respeitados, aonde todos os judeus ali peregrinavam para trazer as suas oferendas, trazer ali a sua forma de culto, trazer ali a sua forma de reverenciar a divindade que eles acreditavam. Aquilo era um movimento incrível, e Jesus apresentando a sua forma, o seu ministério, de maneira simples, acima de uma barca, acima de um pequeno monte, trazendo algumas pessoas muito simples, que eram os ébrios de esperança, que ali estavam. Então, diz aqui nessa carta, e ela foi escrita aproximadamente 57 anos depois do Cristo. Então ela traz em essência tudo aquilo que Jesus nos ensinara. E a essência dessa carta, traduzida aqui para a nossa compreensão e o nosso entendimento, que é o objetivo de Emmanuel, dar um pouco mais de simplicidade na mensagem evangélica, e dizer o seguinte como primeiro item: traduziremos o Evangelho em todas as línguas e em todas as culturas. O objetivo era levar a mensagem cristã a todos os povos, independentemente de nacionalidade, de idioma, de compreensão religiosa ou filosófica. Para que essa essência do amor ensinada nos Evangelhos fosse difundida para o mundo. Quando a gente colocou que o Brasil teria uma responsabilidade grande por ter sido ali suplantado a árvore do Evangelho, é a nossa missão para com o mundo mostrar uma postura cristã devida. Para que a gente influencie não só pelo que for traduzido, mas pelos nossos atos e pelo nosso comportamento cristão, uma relação social mais amorosa, mais receptiva, mais caridosa. Pois fora da caridade não há salvação. E aí diz o seguinte: vai destacar a sublimidade, porque vai enaltecer todo o conteúdo que ali está presente, numa mensagem clara e objetiva, não mais subliminar, não mais rebuscada, porque a proposta do Evangelho é simplificar o entendimento de qualquer capacidade intelectual, para que isso seja acessível a todos, e semeando-lhe a poesia, porque isso é um cântico, isso é uma música que emanta as nossas almas, penetra no imo da alma o ensinamento evangélico. Ele comporta-se comprometendo-se com a verdade, porque conheceis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade das relações simples, das respostas objetivas, das relações mais simplificadas. As pessoas hoje mentem por qualquer coisa. E o hábito da mentira acaba prejudicando todas as relações. Mostra que a gente vive hoje muito mais de aparência do que de realidade. Nós fazíamos agora uma semana de férias, me permitam um comentário, e aí a gente acaba olhando isso, né? As pessoas fotografam e filmam absolutamente tudo. E tem um comportamento completamente diferente do que é o cotidiano. Uma coisa é o que a pessoa publica, outra coisa é o que ela é, da forma que ela age. Eu não acredito que as pessoas tenham as feições, as poses, a forma de andar, a maneira de organizar o prato na vida cotidiana. As pessoas são descabeladas, levantam sem maquiagem,
o prato não é só aquela coisa elaborada, a gente come arroz, feijão e ovo, né? Então a gente começa a perceber que as pessoas estão vivendo um mundo completamente desconecto da realidade. E isso é uma verdade que nós estamos obscurecendo. A pessoa passa o dia inteiro com o beiço assim? Não passa. Ela faz esse beiço só para foto. E aí, como às vezes a gente segue as pessoas e olha e fala assim, mas ela não tem nenhuma com a boca normal. Aí a gente já começa, será que ela fez uma demonização facial, alguma coisa do tipo? Porque a gente começa a se questionar se a vida é daquele jeito mesmo. E aí ela pede para que a gente comece na mensagem, a sexta lição a nós oferecidas, que a gente deva interpretar as lições. Não é absorvê-las pura e simplesmente. A gente tem que interpretar tudo aquilo que nos foi oferecido, tudo aquilo que nos está sendo trazido, e de mãos beijadas, de bandeja. Né? Aí aqui não é quando a esmola é muito, o santo desconfia. Não, aqui não é esmola. Aqui é o maior tesouro que nos é fornecido. E a gente tem que começar a absorver. Quem aqui é da época do Domingo no Parque? A gente ficava dentro de uma cabine. Eu lembro bem, eu ficava louco para assistir o saudoso Silvio Santos. Aí ela trocava, às vezes, a pessoa uma bicicleta por um pregador. E aí o Silvio Santos queria ajudar a pessoa. Mas você quer mesmo trocar a bicicleta por um pregador? Era a segunda vez. A pessoa disse, sim! Né? E aí respondia forte no microfone. Parece que a gente está vivendo isso, eu falo isso para minhas filhas, consciente do que eles estão nos oferecendo. A gente não está inconsciente, a gente não está vendo. Já são dadas as propostas. Olha, você tem aqui o Evangelho, você tem aqui esse ensinamento, você tem aqui tudo isso bom. E aqui você tem que ficar rolando no Instagram, vendo bobagem, perdendo o seu tempo, se imbecilizando. O que você prefere? O Instagram. Ele dá o sim para o pregador e não quer a bicicleta. Já pensaram nisso? Um prato extremamente saudável, colorido, nutritivo, e o que a pessoa quer? Abrir um pacote. E depois deseja ter saúde, porque a gente não está interpretando de forma nenhuma a verdade que nos liberta e nenhum entendimento das lições que nos são dadas. E aí, a sétima, para complementar todas as outras 6, é que nos impõe o raciocínio, a necessidade de interpretarmos tudo de maneira inteligente. Na capa do nosso Evangelho, nós enfrentamos a razão frente a frente a qualquer época da humanidade. Essa é a proposta. E aí ele diz o seguinte, que depois de tudo isso, nós estaremos aprimorando os nossos corações. Olha que mensagem importante que Emmanuel nos traz. E aí ele diz o seguinte, reformando a inteligência, a gente vai renovar as leis, nós vamos aperfeiçoar os costumes e estaremos aclarando os nossos caminhos. Perceberam que, ao cumprimento de cada etapa e de cada lição, a gente avança de maneira significativa no jogo da vida e nos posicionando de uma maneira muito melhor, nos colocando de uma maneira muito mais adequada, de uma maneira muito mais digna da existência humana. E não pensar que nós estamos aqui só para sofrer, para pagar. É claro isso para vocês? Mas virá um momento em que a boa nova deva ser impressa em nós mesmos. Tudo o que envolvia era comportamento humano, raciocínio, compromisso social, processo de evolução, reforma íntima, autoamor, educar-se. Mas tem uma hora que a gente precisa mudar de estágio. E para isso, o comprometimento com a boa nova. A mensagem do Evangelho, o redivivo de Jesus, é que vai nos transformar, é que vai nos tornar melhor. E a ideia é justamente essa, que nós não sejamos um simples frequentador da casa espírita, né? Que nós tenhamos um compromisso de levar em nossas mentes, em nossos corações, todo esse ensinamento que é aurido, que é recebido, e colocar em prática, consciente as nossas ações.
porque a partir desse momento é o que nós seremos reconhecidos. E somente os justos se salvarão. E aí a gente vai fazer parte desse grupo de justos. E aí, nessa benesse da reencarnação, nós reencarnaremos no mundo mais evoluído, no mundo melhor. Essa é a ideia? Nós vamos buscar esse paraíso? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão, só para eu ter uma estatística. E quem acha que não? Sinto dizer, não. Porque o processo encarnatório vai exigir de nós que nós vamos trazer essas nuances, essas tintas do Evangelho aprendido lá na faixa de Gaza. Reencarnaremos em lugar onde precisaremos influenciar o meio que vivemos por toda a energia recebida, por todo o Evangelho fornecido, porque nós evoluímos e nós precisamos trazer todos juntos conosco nesse processo evolutivo, porque não terá graça a conquista solitária. Então, aqueles que melhorem se destacarem, ao invés de ficarem sentados no trono, ao lado de Deus Pai, volitando, a gente já está no nível espírita, né? Então, porque senão a gente estaria voando, né, com asas, uns anjinhos, né, vivendo no paraíso, porque nós objetivamos todas as nossas metas. Não, vai ser exigido de nós um compromisso de outros povos, aqueles que foram e receberão traduzidos o Evangelho em outros idiomas, povos semitas, outras religiões, outros pensamentos. Não levaremos mais a filosofia espírita, mas a essência do espiritismo. Por isso da pergunta, o espiritismo vai ser o futuro das religiões? Aí que está a essência. Todas as religiões se converterão à proposta do espiritismo. Entenda que quantos espíritos se manifestam no anonimato, trazendo mensagens extremamente especiais. Ao exemplo do espírito de verdade, vê se ele se denomina Jesus, vê se ele se denomina uma pleiade de espíritos coordenada por Jesus. Não, ele traz para nós a humildade de uma simples identificação, mas de uma profundidade e essência da mensagem fornecida. E chegando próximo dos finais, além de termos impressa em nós o Evangelho, também nos refolhos da nossa mente. Era o que nós falávamos. Todo o tesouro que nós levaremos é aquilo que estará gravado em nossas mentes. Essa é a verdadeira fortuna. O dito popular é claro, caixão não tem gaveta, mas aquilo que a gente conseguiu, sim. E dos princípios e ideias, das aspirações e da esperança, dos gestos e dos pensamentos. Porque a verdade, se o céu nos permite espalhar, a divina mensagem no mundo um dia exigirá nos convertermos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Ficou alguma dúvida? Manifestação de ódio, rancor, melancolia profunda? Nada? O tema vale para um seminário. Então vamos deixar só a referência, livro Pão Nosso, dessa lavra da coleção Fonte Viva, capítulo 40, em preparação. Perfeito? Elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo imensamente a oportunidade, pedindo de maneira especial a todas as almas mais necessitadas em nosso planeta, de uma forma especial ao contorno geográfico do nosso país, fortalecendo os propósitos e as relações do cristianismo e do amor, para que tenhamos a felicidade como meta, como objetivo fim, e que possamos alcançar, na infinita bondade de Deus, a oportunidade de vivenciar a caridade de maneira natural, olhando a todos que sofrem à nossa volta e podendo estender a mão em sinal de amor
quando necessário for. Em nossos lares, sentimos inundados todos os ambientes de muita luz, para que ali possa reinar a paz do Cristo, a saúde e todo o amor que Ele nos ensinou. Aos nossos ambientes de trabalho, a todos aqueles que desejam por emprego, que possamos nos sintonizar nas relações comerciais e de todos os aspectos para alcançarmos na infinita bondade de Jesus o sustento material que nos é tão necessário. E que tenhamos a consciência de partilhar o muito que temos com todos os nossos irmãos. Que essa casa bendita, Bezerra de Menezes, creche Amélia Rodrigues, reforce os seus alicerces, dando sustentação, amparo, sempre necessário para a continuidade dessa obra tão linda e tão especial. Que Deus nos abençoe e que aqui possamos estar na próxima semana, recebendo o Evangelho, nos nutrindo de conhecimento para nos tornarmos melhores, com a graça de Deus.